A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma breve palavra que está aqui no meu coração, né? Quero trazer uma palavra de edificação, né? Meus irmãos, eu creio que muitos dos irmãos conhecem a história de Balaão, né? Balaão ali que Deus usou aquela jumenta para falar com ele. Certa vez, meus irmãos, ali, um homem chamado Balaque, né? Ele deu uma certa quantidade para Balaão ali amaldiçoar ali o povo de Israel. Deu um dinheiro para Balaão ir lá amaldiçoar o povo de Israel. Só que eu me lembro que a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer, meus irmãos, como que o dinheiro muitas das vezes, meu irmão, corrompe a pessoa. O que a riqueza faz com a pessoa se a pessoa não vigiar, como eu falo várias vezes aqui nos meus vídeos, meus irmãos, que não é pecado a pessoa ter dinheiro. O erro é quando a pessoa coloca o dinheiro no lugar de Deus, quando a pessoa se deixa se corromper com as coisas materiais, quando a pessoa se apega demais com as coisas materiais dessa terra, aí que está o perigo. Exemplo disso, meus irmãos, vemos ali a mulher de Ló, ali na época de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló estava tão apegada com as coisas materiais que Deus teve que usar 2 anjos para ir lá tirar eles daquela cidade, porque ia ser destruída. Só que a mulher de Ló estava tão apegada aos bens materiais que ela desobedeceu a Deus e a ordem era: sai da cidade e não olha para trás. Só que a mulher de Ló estava se apegada aos bens materiais. E ela olhou para trás, desobedecendo a Deus, e na hora ela foi ali revestida. Aliás, ela foi transformada numa estátua de sal, por causa da desobediência. Ela estava ali se preocupando com as coisas que deixou lá em Sodoma e Gomorra. Bem assim, é muitas pessoas que estão se corrompendo por causa do dinheiro e por causa da riqueza. E não foi diferente com Balaão. Balaão, após ver aquele dinheiro ali, muito dinheiro, ele ia fazer aquilo que era do desagrado a Deus. Só que no caminho, meu irmão, vai acontecer uma coisa tremenda. Olha como é que Deus é misericordioso com cada um de nós. No caminho, Balaão estava indo ali com a sua jumenta para amaldiçoar aquele povo por causa do dinheiro. Meus irmãos, Balaão estava fazendo algo ali que era do desagrado de Deus. Aquilo ali veio a ira de Deus. Deus teve que usar aquela jumenta para falar com Balaão. A Bíblia diz que a jumenta ali pressionou o pé de Balaão, ali no barranco, ali apertando a perna de Balaão. E Balaão ali muito irado começou a espancar aquela jumenta, começou a bater naquela jumenta, irado, porque a jumenta tinha empacado. Meus irmãos, aí Deus ali começa a usar aquela jumenta para falar com Balaão. Olha que tremendo. A Bíblia diz que a jumenta falou assim: por que tu me bate, por que tu me espancas? Eu não sou a tua jumenta e desde a sua mocidade. Meus irmãos, o homem estava tão cego, o homem estava tão cego por causa do dinheiro que ele não percebeu que a jumenta falou com ele. Ele começou ali a conversar com aquela jumenta: porque você não quer ir, você está me pirraçando, você está me pirraçando. Meus irmãos, sabe por que a jumenta empacou? Porque a jumenta viu o anjo de Deus e ele não viu. Porque a Bíblia diz ali, meus irmãos, que se Balaão continuasse ali, o anjo ele ia matar Balaão. Então, pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu a jumenta prosseguir. Aí que Deus abriu os olhos de Balaão. Aí ele viu o anjo lá na frente, onde é que ele estava caminhando para amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que o anjo falou? Que a jumenta empacou, porque se ele continuasse, o anjo mataria ele. Meus irmãos, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, é livramento de Deus. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, se nós for reclamar igual Balaão reclamou, meus irmãos, a gente acaba perdendo a nossa bênção, é livramento de Deus. Só que nesse caso, meus irmãos, Balaão ele ia fazer uma coisa do desagrado de Deus. Deus teve que usar uma jumenta para falar com Balaão. Nem assim Balaão percebeu que era um livramento de Deus. Tem pessoa que nem se a jumenta falar, não acredita que é Deus querendo dar o livramento. Meus irmãos, ele estava tão cego ali por causa do dinheiro, que ele não percebeu ali quando a jumenta falou com ele, meus irmãos. É bem esse é muito de nós, não se apega aos bens materiais, não. Não se apega às coisas dessa terra, não se apega somente em Deus.
Judas também foi se apegar ao dinheiro, acabou traindo Jesus ali por causa de poucas moedas, meus irmãos, por causa do dinheiro, e acabou tirando a própria vida, teve um fim trágico, suicidou. Meus irmãos, então vamos vigiar com as coisas materiais, não se apega aos bens materiais, não se apega somente em Deus. É Deus que te dá o livramento, é Deus que cuida de nós. Deus, ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus está acima de tudo. Deus, ele é dono do ouro e da prata. É Deus que cuida de nós, meus irmãos. Amém? Então vamos vigiar, meus irmãos. Não vamos ser igual Balaão, não. Pagou ele para ele amaldiçoar o povo. Bem, assim é muitos pregadores também. Só vai pregar ali se a pessoa pagar ele. Meus irmãos, eu quero citar uma coisa rapidamente também. Sobre a pessoa que recebe dinheiro para pregar. Meus irmãos, tá certo que a pessoa precisa do dinheiro ali para uma passagem, amém? Só que quando a pessoa vai pregar, ela não vai pregar porque vai receber o dinheiro. Ela vai pregar porque ela tem prazer em anunciar a palavra. Porque Jesus não disse pregar o evangelho e ganhar um cachê. Jesus não disse quando você pregar, vai lá e recebe o seu cachê. Não, meu irmão. Quem tem amor às almas não prega para ganhar dinheiro, prega para as almas se arrepender. Quem tem amor às almas, ele prega recebendo ou não. Amém. Se Deus usar alguém para abençoar ele com a quantia, amém. Amém. Mas você não vai deixar de pregar porque você não recebeu dinheiro. Você vai pregar porque você tem amor às almas. Porque tem pessoas que não recebeu dinheiro e não pregam. Então não quer dizer que não tem amor às almas. Tem pessoas que não receber dinheiro e não pregam. Então peraí, então essa pessoa já está tendo uma atitude errada. Então peraí, se não receber não prega, onde é que está isso na Bíblia? Você recebendo ou não, você tem que anunciar o evangelho. Não é porque você está pregando que você é obrigado a receber. Não, a gente prega primeiramente porque Jesus mandou. Ide pelo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas o que não crê está condenado. Amém? Você não vai pregar por causa que você vai ganhar dinheiro. Porque se você tem pessoas que não pregam porque não recebeu dinheiro. Amém? Então, primeiramente, nosso amor tem que ser com as almas, anunciar as almas, né? Como Jesus disse, né? De graças recebeste, de graças dai. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe. Amém? Não vamos nos apegar aos bens materiais, não, porque isso pode trazer consequências para a nossa vida, tanto material e espiritual também. Amém? Vamos se apegar somente em Deus, que é Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?